Nos primeiros dias do mês de maio de 2024, o território ocupado pelo estado do Rio Grande do Sul foi atingido pela maior catástrofe climática de sua história. Mais de uma semana de chuvas intensas fizeram com que diversos rios transbordassem, arrasando dezenas de cidades e destruindo tudo no seu caminho. Para então desaguarem no rio Guaíba, causando a maior enchente já registrada na região da Grande Porto Alegre e outras cidades do estado. Centenas de pessoas morreram. Milhares perderam tudo. Centenas de milhares ficaram desalojadas. Mais de 1 milhão foram afetadas. Cidades inteiras, praticamente, acabaram. Caos e destruição. Além de terem uma responsabilidade direta pela devastação do planeta, produzindo cada vez mais catástrofes, no coração do horror, percebemos a completa incapacidade do Estado e do capitalismo de cuidarem de nossas vidas. De um lado, o Estado, em todos os níveis, deixou claro que a prioridade não é, e nem nunca foi, proteger nossas vidas. No longo prazo, o Estado brasileiro ignorou os alertas feitos décadas atrás sobre os perigos da devastação ambiental e das mudanças climáticas, e não tomou medidas eficazes para impedir catástrofes como esta. Mais do que isso, foi agente ativo da destruição, ora devastando de forma mais branda, ora devorando a terra de forma mais voraz. No governo neofascista de Bolsonaro, esse desprezo pela vida e ódio à natureza era escancarado. E passando a boiada. Mas mesmo os regimes sociais-democratas, incluindo governos de partidos como o PT, contribuíram em peso com o aquecimento global, apostando na indústria automotiva, na extração de petróleo e outras fontes de energia de alto impacto ambiental para alavancar o crescimento econômico. Nos níveis estadual e municipal, a negligência do Estado se repete com um impacto ainda mais direto e imediato sobre nossas vidas. Apesar dos repetidos alertas dos sistemas meteorológicos, o Estado não elaborou planos nem realizou alertas de evacuação adequados. Pelo contrário, não investiu o mínimo que deveria na prevenção e proteção da população. O atual governador, Eduardo Leite, do PSDB, retalhou a legislação ambiental do Estado para favorecer empresários e reduzir os investimentos na defesa civil durante seu governo. Tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras pautas e agendas. Em Porto Alegre, as comportas do dique que protegem a cidade falharam por falta de manutenção e erros no fechamento. O que ocorreu se tornou ainda mais grave pelo fato do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, ter acumulado as demandas do DEP, Departamento de Esgotos Pluviais, o órgão responsável pelo sistema de diques, comportas e estações de bombeamento que protegem a capital gaúcha contra inundações, ter sido sucateado pelas últimas gestões da Prefeitura de Porto Alegre. Segundo especialistas, a cidade não teria inundado se o sistema tivesse a manutenção e manejo adequados. Piora, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, só decretou o racionamento de água depois que 85% da cidade já estava sem acesso à água potável. E a população de alguns bairros só foi avisada do desligamento das bombas que evitavam a inundação de suas casas depois delas terem sido desligadas, não lhes dando tempo hábil para a evacuação. A prefeitura ainda atrapalhou voluntários que organizaram centros de doações em espaços cedidos e os mantiveram funcionando durante semanas, ao fazer acordo com os proprietários dos imóveis para que estes assumissem as operações que até então eram autogeridas pelas voluntárias,
que foram então excluídas e criminalizadas. Isso que tá acontecendo não era pra eu estar me preocupando com isso agora, era pra eu estar carregando o caminhão e entregando pras pessoas. De fato, na grande maioria dos bairros, o auxílio às pessoas afetadas pela enchente ficou a cargo da própria comunidade e de apoiadores voluntários que se articularam para garantir suprimentos de água, comida, roupas e agasalhos. Foi exemplo do Quilombo dos Machado, no bairro Sarandi, em Porto Alegre, que com o apoio de outros quilombos urbanos da cidade, organizou essas operações por semanas, sem qualquer suporte do Estado. Esse acolhimento que o Estado deveria fazer, na verdade, a comunidade mesmo, a gente com a gente e pela gente, está fazendo. E ao solicitarem ajuda ao governador Eduardo Leite, este respondeu: o poder público não tem a estrutura suficiente para atender em todas as pontas. Além disso, deixou as pessoas encarceradas, ilhadas em presídios da região, sem acesso a água, alimento e itens de higiene. Coube as famílias, também afetadas pelas enchentes, se organizarem para levar tais itens básicos e, assim, evitar o sofrimento ainda maior de quem se encontra sequestrado e atrás das grades. Sempre bom lembrar que não se trata de inação ou falha do Estado. Essas situações são parte do projeto de extermínio em curso. Além do capitalismo ser a raiz das mudanças climáticas que ameaçam toda a vida na Terra, as ações de corporações e grandes empresários fizeram pouco para ajudar nos resgates e aliviar o sofrimento da população. Pelo contrário, tornaram a situação ainda pior. Capitalistas fracassaram em manter os supermercados que ainda funcionavam abastecidos, pois ao estarem interessados no lucro das vendas, permitiram que pessoas com maior poder aquisitivo fizessem grandes estoques de água e mantimentos. Ao mesmo tempo, dezenas de lojas foram inundadas com todo o seu estoque de água, alimentos e outros itens essenciais para a população, trancados lá dentro, sob proteção de policiais e seguranças armados com fuzis. As empresas e o Estado se mostraram mais interessados em proteger essa mercadoria do que deixar as pessoas terem acesso aos itens que mais necessitavam. Mesmo que esses itens fossem depois ser descartados ou indenizados pela seguradora. Enquanto voluntários resgatavam dezenas de milhares de cães, gatos e cavalos de telhados, montavam e organizavam espaços para acolhê-los, com atendimento veterinário e alimentação, empresas que comercializam animais abandonaram peixes, aves e mamíferos em suas gaiolas dentro das lojas inundadas, embora houvesse tempo de sobra para transferi-los para espaços seguros. Animais vendidos como objetos e abandonados para morrerem afogados, evidenciando a lógica desse sistema. Para capitalistas, a vida é apenas mais uma mercadoria a ser ressarcida pelo seguro. O pouco apoio que as grandes empresas ofereceram foi irrisório. A Grendene, uma das maiores produtoras de calçados do mundo, sugeriu que suas trabalhadoras doassem itens de suas próprias cestas básicas para quem foi atingido pela enchente. A indústria de bebidas Ambev, maior cervejaria do mundo, cujo lucro anual equivale ao dobro do orçamento da cidade de Porto Alegre, invasou água potável em latas de alumínio, constituindo mais uma ação de marketing do que qualquer forma de solidariedade real. A Fiergues, entidade que representa as indústrias do Rio Grande do Sul, pediu auxílio de 100 bilhões ao governo federal para a recuperação das empresas atingidas pela enchente. Deixando claro que quando empresários falam em estado mínimo, é apenas quando se trata dos interesses das pessoas menos favorecidas, mas querem um estado forte para apoiar e defender os interesses da elite. Defensores do capitalismo louvaram as ações de bilionários e empresários que doaram porções irrisórias de suas fortunas para ajudar as vítimas da enchente. Isso quando as boas ações não eram mentiras completas, como a imagem que mostraria um helicóptero do bilionário Luciano Hang resgatando pessoas ilhadas, que na verdade era uma imagem gerada por inteligência artificial. Enquanto isso, pessoas comuns,
inclusive algumas que perderam tudo, se mostraram muito mais solidárias e dispostas a ajudar, doando proporcionalmente muito mais de seus recursos que os super ricos. Uma live solidária de uma banda de rock arrecadou um valor maior do que as doações do governo dos Estados Unidos e do bilionário egocêntrico Elon Musk somados. Isso para não mencionar que capitalistas lucraram diretamente com a catástrofe, como os grandes mercados que venderam todos os seus estoques de água engarrafada para pessoas desesperadas, muitas vezes a preços abusivos, e tiveram recordes de venda com a generosidade de pessoas comuns que compravam itens para doar a quem perdeu tudo. E vão continuar lucrando enquanto as pessoas afetadas e aquelas que se solidarizam com elas estiverem lutando para reconstruir o que foi perdido. Os governos municipais e estaduais pretendem construir cidades temporárias para as dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, até que os bairros onde moravam sejam reconstruídos, se possível, ou seja decidido onde irão morar. Mas essas construções temporárias são desnecessárias. Só Porto Alegre tem mais de 100 mil residências vazias. No centro da cidade, 30% das habitações estão desocupadas, um número 10 vezes maior do que o número de lares temporários planejados na cidade. Esse plano nada mais é do que mais uma forma de gerar lucro para as empreiteiras e para políticos alavancarem sua popularidade através de medidas populistas e ineficazes que não atacam as raízes do sofrimento e da desigualdade. Pior do que isso, é uma tentativa de deslocar a população pobre e negra para longe de áreas cobiçadas pelo Estado e por empreiteiras. Essas pessoas que estão acolhidas nunca deveriam morar onde moram, abrindo caminho para a apropriação de seus antigos lares por construtoras predatórias. Para políticos e empresários, a reconstrução é uma oportunidade. Serão necessárias quantidades gigantescas de materiais de construção para reconstruir a infraestrutura e as casas destruídas pela água. E capitalistas vão lucrar produzindo e vendendo esses materiais. Empresas serão contratadas através de licitações feitas às pressas. E, como em toda a ação do Estado aliada ao capitalismo, haverá atrasos, corrupção, superfaturamento, desvio de verbas, favorecimentos. Não vamos nos iludir, pois nem mesmo os supostos governos de esquerda, como o governo federal do PT, têm coragem e poder para atacar de frente o capitalismo e sua turba de defensores reacionários. Não importa qual partido estava ou estará no governo, da centro-esquerda democrática do PT até a extrema-direita lunática de Bolsonaro, o Estado brasileiro está intrinsecamente conectado ao capitalismo, ao enriquecimento de uma elite, barganhando o futuro da vida no planeta em troca de governabilidade. A tragédia que devastou o território ocupado pelo estado do Rio Grande do Sul não foi simplesmente uma catástrofe natural inevitável. É mais um em uma série de eventos climáticos extremos que estão acontecendo com frequência e intensidade cada vez maior. E são resultado de décadas de destruição e exploração do planeta, ignorando alertas de cientistas e reprimindo a resistência de movimentos sociais e povos originários em nome do crescimento econômico. Um sistema brutal onde Estado e capitalismo se unem para saquear a terra e explorar nossos corpos. Sentimos localmente as consequências de um problema global. O mesmo capitalismo que causa inundações no Rio Grande do Sul causa secas no Pantanal e na Amazônia, comete genocídio em Gaza para controlar reservas de gás natural e oprime estudantes que se levantam contra esse massacre. Contamina a água, viola territórios indígenas e afunda bairros inteiros para arrancar da terra minérios cobiçados.
destrói florestas, oceanos, montanhas e desertos para garantir lucro a um punhado de pessoas privilegiadas, enquanto condena bilhões ao sofrimento e à precariedade. Se por um lado o Estado e o capitalismo mostraram mais uma vez que sua prioridade não é o bem-estar da população ou a vida de um modo geral, por outro, podemos perceber que a solidariedade brota espontaneamente e somos capazes de nos apoiar mutuamente, suplantando até sérias diferenças ideológicas. Milhares de pessoas tomaram a frente e organizaram resgates com seus próprios recursos, arriscando suas próprias vidas para salvar de outras pessoas, humanas ou não. A criação de abrigos e pontos de apoio como centros de distribuição de doações e cozinhas solidárias e emergenciais, que produzem diariamente milhares de marmitas para as pessoas desabrigadas, transportadas por motoristas voluntárias. Tudo mantido por uma rede massiva de solidariedade, que se estendeu para fora das regiões afetadas pelo desastre, se alastrando por todo o território ocupado pelo Estado brasileiro e outros países. Quando o desastre se instaurou, a meritocracia e o individualismo do capitalismo foram rapidamente deixados de lado pela maior parte da população, que dedicou seu tempo a ajudar outras pessoas, sem se perguntar se elas mereciam aquela ajuda e sem esperar qualquer recompensa por isso. Que tirou do seu próprio bolso para garantir que outras pessoas tivessem o que vestir e o que comer, e compartilhou seus recursos materiais sem exigir uma troca financeira, que colocou sua vida em risco para garantir a sobrevivência de outra. No meio da catástrofe, as pessoas tiveram a chance de perceber que estamos todos juntos nisso, que dinheiro é de pouca ajuda quando não há mais água para vender no mercado. O Estado e o capital farão o que estiver ao seu alcance para assumir e centralizar as ações de solidariedade auto-organizadas, seja tomando à força o controle das operações, requisitando os imóveis utilizados para a retomada de aulas ou dos trabalhos, coagindo as pessoas a voltarem aos seus empregos, ou formalizando e institucionalizando as organizações que permanecerem. Nossa auto-organização e nossa solidariedade irrestrita são uma ameaça real ao Estado e ao capital, pois eles dependem da nossa desunião, da nossa indiferença e inação frente ao sofrimento das outras pessoas. Para evitar que o capitalismo use essa e as próximas catástrofes para avançar seus projetos destrutivos, precisamos continuar nos mobilizando e coordenando. Cabe a nós nos organizarmos para tomar e ocupar imóveis ociosos e abandonados e garantir que sejam usados para benefícios de nossas comunidades. Certificar-nos que prédios de igreja sejam usados para apoiar pessoas em necessidade e não para espalhar ódio e intolerância. Lutar para que ninguém lucre com a tragédia, para que os recursos sejam distribuídos a quem precisa. Se precisamos reconstruir nossas vidas e nossas cidades, vamos ter certeza de construir algo melhor, mais justo. Se o que se chama de humanidade tem futuro, esse futuro será coletivo. Ou, simplesmente, não será.